Olá, tudo bem? Eu sou Daniele Caroline Arnold, tô aqui fazendo mais um vídeo do meu estágio híbrido de extensão. Lembrando que esses vídeos que eu fiz do meu estágio híbrido de extensão são todos até agora do ensino fundamental. Eu sou acadêmica do curso de licenciatura em Geografia da Uninter do Polo de Barracão, Paraná. Nesse vídeo de hoje eu vou estar falando sobre os biomas e as vegetações do Brasil, tá? No vídeo anterior, eu tratei dos conteúdos dos biomas do mundo, das vegetações do mundo. E agora eu vou estar descrevendo um pouquinho de cada bioma, né, de cada vegetação do Brasil. Então, biomas brasileiros são regiões que compreendem grandes ecossistemas constituídos por uma comunidade biológica com características semelhantes. E segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil possui 6 biomas, que são eles: Cerrado, Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. Então, o primeiro tipo de bioma do Brasil é o bioma amazônico, né? Então, a floresta amazônica, o bioma amazônico, ocupa a maior parte da região norte, porções do centro-oeste e parte do estado do Maranhão, que corresponde à vasta área de abrangência do clima equatorial úmido. Ela é considerada por alguns especialistas a formação vegetal de maior biodiversidade do mundo. Isso, como eu citei nos outros vídeos, é por conta do clima, né, das temperaturas mais agradáveis, do alto índice de umidade de chuvas, né, sem ter um período muito seco. Então, isso que são fatores, né, que contribuem para a adaptação tanto de fauna quanto de flora. Segundo o Instituto Socioambiental ISA, a floresta amazônica abriga 2.500 espécies de árvores, além de milhares de espécies animais. Essa biodiversidade constitui um imenso conjunto de recursos naturais, que pode servir à indústria farmacêutica e a outros fins. Isso faz da Amazônia uma região que atrai interesse internacional. Então, a Amazônia é o bioma mais rico, digamos, do mundo, tá? Tanto na sua fauna, na sua flora, é um bioma muito amplo. Muitas pessoas dependem da floresta para viver, como, por exemplo, os indígenas, as populações ribeirinhas que lá moram, né? Os castanheiros que extraem a castanha do Pará, os seringueiros que extraem o látex, né, das árvores, e também, né, madeireiros, muitas vezes de forma ilegal, né, infelizmente. Mas o avanço da agropecuária e a intensa extração de madeira são algumas das principais ameaças à floresta. E lembrando também que a Amazônia cada vez mais tem sido mais ameaçada, né, pelo ser humano. A hidrografia da Mata Atlântica, da floresta amazônica, ela compreende uma região que abrange a maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica, que detém 20% da água doce do planeta. O rio Amazonas é o principal e o maior em volume de água do mundo, recebendo vários afluentes. O clima compreende uma região de clima quente e úmido, apresentando umidade do ar elevada durante todo o ano. O índice pluviométrico também é elevado, sendo mais de 2.000 milímetros de chuvas provenientes da própria floresta. O solo é arenoso e apresenta uma camada de humus resultante da deposição de floras, frutos e restos de animais.
Então é um solo bastante fértil, né? O próximo bioma, esse então é o maior, né, bioma principal do Brasil. O próximo bioma que a gente vai estar tratando é o Cerrado. O Cerrado é considerado o segundo maior bioma da América Latina e do Brasil, conhecido como savana brasileira. Apresenta grande biodiversidade e compreende uma área de elevado potencial aquífero. Então, o Cerrado é como a gente conhece aqui no Brasil, mas na maior parte, né, do mundo ele é conhecido como savanas. Esse bioma ele caracteriza-se por apresentar diversas fitofisionomias em virtude dos vários contatos geográficos que possui com outros biomas. Ao norte ele limita-se com o bioma Amazônia, ao leste e ao nordeste com a Caatinga e ao sudoeste com o Pantanal e a sudeste com a Mata Atlântica. Então o Cerrado acaba fazendo divisa, né, se encontrando com vários outros biomas. Essa também é uma formação vegetal nativa do Brasil, né? Só para lembrar. Pertencente à classificação do bioma savana, o Cerrado ocupava originalmente cerca de 1/4 do território brasileiro, sendo ultrapassado em extensão somente para a floresta amazônica. O Cerrado abriga cerca de 1/3 da biodiversidade brasileira. Como as demais formações vegetais, também sofreu intensa intervenção humana, principalmente após os anos de 1960. A construção de Brasília e de rodovias na região centro-oeste não só permitiu grandes deslocamentos de populações, como também a instalação de grandes unidades de produção agropecuária, o que acabou degradando, né, bastante esse bioma, né, essa vegetação. Calcula-se que atualmente o Cerrado esteja reduzido a menos de 20% de sua área original, que correspondia a cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados do território brasileiro. O Cerrado possui uma grande variedade biológica. Ele apresenta cerca de 837 espécies de aves, 185 de répteis, 194 de mamíferos e 150 de anfíbios. Os principais representantes da fauna do Cerrado são o tucano, tamanduá-bandeira, o lobo-guará, a onça-parda, o veado campeiro, entre outros. Apesar da grande variedade, a fauna do Cerrado não é totalmente conhecida, principalmente em relação ao grupo de invertebrados. Já a flora, estima-se que há cerca de 10 mil espécies de vegetais que já passaram por identificação. Muitas espécies são usadas para fins medicinais e para alimentação. Alguns exemplos, né, da flora são o ipê, angico, jatobá, barbatimão, entre outros. A hidrografia, o Cerrado ele abriga nascentes dos principais rios brasileiros, compreendendo 9 das 12 bacias hidrográficas, do Brasil, né? Além de abrigar tantas bacias hidrográficas, o Cerrado localiza-se numa região em que existem grandes aquíferos, como o aquífero Guarani e o Bambuí. Por isso, esse bioma é considerado o berço das águas. O clima do bioma Cerrado é predominantemente tropical sazonal, apresentando 2 estações bem definidas: inverno seco e verão chuvoso. O Cerrado apresenta vegetação distribuídas em formas savânicas, né? Formações florestais e formações campestres. As espécies variam entre as plantas arbóreas, herbáceas, arbustivas e cipós, distribuindo-se entre extrato lenhoso e extrato herbáceo. Além das árvores de troncos tortuosos, que podem até apresentar 20 metros, há também cactos e orquídeas no Cerrado. A vegetação desse bioma apresenta tonalidades de verde, amarelo e tons amarronzados, ocasionados pela descoloração causada pela incidência solar. Essas são algumas características do Cerrado. Então,
O próximo bioma a ser tratado, o próximo bioma brasileiro, é a Caatinga. O bioma Caatinga compreende cerca de 11% do território brasileiro, ocupando boa parte da região Nordeste, até a porção norte de Minas Gerais. O nome dado a esse bioma tem origem indígena e significa Floresta Branca, que é uma denominação que remete às características dessa vegetação ao longo da estação seca. Considerando o bioma mais seco, a Caatinga apresenta baixos índices pluviométricos. Então, por que ela é considerada floresta branca? Por conta, né, da coloração das árvores não serem muito verdes, né? Porque não é uma vegetação úmida, né? Uma vegetação bastante seca, com bem pouca chuva. A fauna e a flora, as espécies de fauna e flora são endêmicas, né? Entre os biomas brasileiros, a Caatinga é o que possui a botânica menos conhecida. As espécies mais características da sua flora são mandacaru, juazeiro, umbu, xique-xique, entre outras. A flora varia de acordo com características locais, como o índice pluviométrico e particularidades do solo. Já a fauna da Caatinga é rica em biodiversidade, contando com cerca de 178 mamíferos, 591 espécies de aves, 177 de répteis, 79 de anfíbios, 241 de peixes e 221 espécies de abelhas. Já os principais representantes desse bioma são o jacaré do papo amarelo, jiboia, ararinha azul, cágado e soldadinho do araripe. A hidrografia é caracterizada por ter rios intermitentes, ou seja, rios que secam, né? Por conta da escassez de chuvas, né? O clima é um clima semiárido, o qual define as principais características desse bioma. Os níveis pluviométricos atingem cerca de 800 milímetros ao ano. O clima semiárido possui 2 períodos, um de chuva e um de seca. A vegetação desse bioma tem uma curiosidade, que é a queda das folhas durante o período de seca. Geralmente as árvores são baixas e tortas, né, tortuosas, e a paisagem é composta por arbustos e cactos. O próximo bioma a ser relatado é o bioma da Mata Atlântica. O bioma da Mata Atlântica ocupa cerca de 13% do território brasileiro e compreende a região costeira do Brasil, indo dos estados do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Esse bioma é composto por variados ecossistemas florestais e por uma biodiversidade semelhante à do bioma amazônico. Hoje, resta menos de 10% da mata nativa, que sofre com intenso desmatamento, responsável pela extinção de diversas espécies desse bioma. Em 1500, quando os colonizadores portugueses chegaram às terras que seriam o Brasil, a Mata Atlântica estendia-se do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, não distante do litoral. A sua devastação iniciou-se com a exploração do pau-brasil no século XVI e prosseguiu nos séculos seguintes, com o cultivo da cana-de-açúcar no Nordeste, com a cultura do café no Sudeste, com a criação de gado e com a extração madeireira para a obtenção de lenha e para a construção de casas, a fabricação de móveis, etc. Essa floresta apresenta grande biodiversidade, assim como a floresta amazônica. Atualmente, calcula-se que dela tenham sobrado apenas 7% da área original, transformados em parques nacionais e reservas sob a administração dos governos federal e estadual. Então, a fauna e flora são parecidas com o bioma da Mata Amazônica, contando com aproximadamente 850 espécies de aves,
370 de anfíbios, 200 de répteis, 270 de mamíferos, 350 de espécies de peixes. Cerca de 39% dos mamíferos desse bioma são endêmicos. Os principais representantes da fauna são micos, tamanduás, tucanos, jaguatiricas, rãs, onças pintadas, bichos preguiça, entre outros. Já a flora da Mata Atlântica conta com aproximadamente 20 mil espécies de vegetais, das quais 8 mil existem apenas nessa região. Cerca de 55% das espécies arbóreas e 40% das espécies não arbóreas são endêmicas, existindo apenas nesse bioma. O clima é tropical e úmido e apresenta temperaturas elevadas, altos índices pluviométricos e elevada umidade do ar, com escassez de períodos de estiagem. Em virtude de sua extensão, esse bioma também apresenta climas como tropical de altitude e subtropical. Esse, então, foi o bioma Mata Atlântica. O próximo bioma a ser relatado é o bioma do Pantanal. O bioma Pantanal é considerado uma das maiores planícies alagadas do mundo, compreendendo os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É o menor bioma em extensão territorial do Brasil, ocupando cerca de 2% apenas do território brasileiro. É um bioma com grande biodiversidade que vem sendo ameaçado pela ação do homem. Esse bioma sofre influência de outros biomas, como Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. O Pantanal é considerado um santuário ecológico, pois reúne ecossistemas com grande biodiversidade. Sua vegetação é complexa, pois abriga espécies de florestas, campos e cerrado. A ação humana sobre o Pantanal intensificou-se a partir dos anos de 1970. Grandes fazendas de gado bovino se instalaram nas terras baixas e as terras altas foram ocupadas pela agricultura da soja, do milho e da cana-de-açúcar para abastecer usinas de álcool. A fauna e flora, a fauna do Pantanal, ela tem uma característica incomum, que são a questão das espécies de outros biomas que se encontram ameaçados. Elas aglomeram-se na região do Pantanal, elas acabam vivendo no Pantanal. A fauna do Pantanal, ela possui cerca de 132 espécies de mamíferos, 463 de aves, 113 de répteis, 41 de anfíbios, 263 de peixes, mas nesse bioma destacam-se o tuiuiu, o cervo do Pantanal, a arara azul, o jacaré do Pantanal, entre outros. E a flora do Pantanal, ela conta com cerca de 2.000 espécies de plantas, segundo a Embrapa. Muitas dessas espécies possuem fins medicinais. O clima do Pantanal é tropical, com características de continentalidade. Apresenta períodos de seca e períodos de chuva. E por último, agora, o bioma Pampa. O bioma Pampa, conhecido também como Campos Sulinos, ocupa cerca de 2% apenas do território brasileiro, abrangendo o território do estado do Rio Grande do Sul. O nome Pampa tem origem indígena e designa uma região plana. A paisagem desse bioma é composta em sua maioria por campos nativos. O Pampa apresenta grande biodiversidade. O Pampa também pode ser chamado de campos. Então, os campos de maior extensão no Brasil são os campos
da campanha gaúcha, no Rio Grande do Sul. Existem também os campos em altitudes mais elevadas nas zonas de planalto da região sul e do centro-oeste, além dos campos da Ileia, na Amazônia. Originalmente, os campos ocupavam cerca de 210 mil quilômetros quadrados no território brasileiro. Como outras formações vegetais, foram alterados e degradados no decorrer da história. Os campos da campanha gaúcha, ou seja, os pampas, sofreram mais intensamente a ação humana, pois desde o século XVIII são utilizados para a criação de gado bovino e ovino. A degradação do solo provocada por essas atividades pode gerar areias, como os que se observam em Alegrete, São Francisco de Assis, Cacequi, Itaqui, Quaraí, entre outros municípios. A fauna do bioma Pampa é bastante diversificada, contando com cerca de 500 espécies de aves, 100 espécies de mamíferos e uma grande variedade de insetos. O clima é temperado, do tipo subtropical frio, apresentando temperaturas médias em torno de 19 graus Celsius. Esse bioma possui as quatro estações do ano bem definidas, mas, no geral, no Brasil, esse é o bioma, O Rio Grande do Sul é o local mais frio do Brasil, É o estado que tem as temperaturas um pouquinho mais baixas. A vegetação é basicamente composta por vegetação campestre, normalmente uniforme, como as gramíneas. Aparentam tapete herbáceo baixo, que pode chegar até 50 centímetros. Então, esses são os biomas, os principais biomas brasileiros. Espero que tenham gostado do meu estágio híbrido de extensão. Eu consegui abranger vários temas, vários assuntos. E era isso, então, o meu estágio híbrido de extensão do ensino fundamental era esses assuntos que eu queria abordar realmente. E eu vou ficando por aqui, então, com a questão do meu estágio híbrido de extensão. Até lá. Muito obrigada.